a mulher que libertou os escravos e perdeu o império. Durante muito tempo, a história do Brasil foi contada de forma simples demais. Datas decoradas, nomes repetidos e eventos resumidos em poucas linhas. E talvez nenhum personagem tenha sido tão reduzido quanto Princesa Isabel. Na maioria dos relatos, ela aparece apenas como a mulher que assinou a Lei Áurea, como se tudo tivesse se resolvido naquele instante. Uma caneta, um papel e o fim da escravidão. Mas a realidade histórica nunca é tão limpa. Decisões que mudam um país nunca acontecem sem conflitos, sem perdas e sem consequências profundas. A assinatura da Lei Áurea não foi um gesto isolado, foi o ponto final de uma tensão que vinha se acumulando. Havia décadas, e foi também o início do fim do Império Brasileiro. Isabel nasceu em 1846, em um Brasil ainda em formação, tentando se afirmar como nação independente. Desde cedo, recebeu uma educação rígida e incomum para mulheres do século XIX, Dom Pedro. Segundo, acreditava que o conhecimento era a base do poder e fez questão de preparar a filha para governar. Isabel estudou línguas, história, filosofia, matemática e política. Mesmo assim, grande parte da elite brasileira nunca aceitou a ideia de uma mulher no comando do país. Para muitos, ela seria apenas uma regente provisória, alguém que deveria manter tudo como estava até a volta do imperador. Mas o Brasil que Isabel passou a governar temporariamente não era estável, era um império sustentado por contradições profundas. A escravidão era o alicerce da economia. O café, principal produto de exportação, dependia quase totalmente do trabalho escravizado. Fazendeiros controlavam a política, o exército e o financiamento do Estado. Questionar a escravidão era, na prática, questionar quem realmente mandava no país. Ao longo do século XIX, o mundo começou a mudar. Países aboliram a escravidão. Tratados internacionais passaram a pressionar o Brasil. E o isolamento diplomático começou a pesar. Internamente, a escravidão também dava sinais claros de esgotamento. Quilombos se multiplicavam, fugas em massa se tornavam frequentes, e o movimento abolicionista crescia nas cidades. Jornalistas, intelectuais, advogados e até setores do exército passaram a defender abertamente o fim do sistema. Isabel acompanhava tudo isso, de dentro do poder. Esses períodos não foram simbólicos. Ela lidou diretamente com ministros, enfrentou crises políticas e percebeu que o império estava perdendo sua base de sustentação. Ao mesmo tempo, enfrentava a resistência constante por ser mulher e por demonstrar simpatia às causas abolicionistas. Antes da Lei Áurea, o Brasil tentou adiar o inevitável. Vieram leis graduais, como a do ventre livre, que declarava livres os filhos de pessoas escravizadas, e a dos sexagenários, que libertava escravos mais velhos. Na prática, essas leis tiveram pouco efeito. Eram tentativas de manter o sistema funcionando por mais alguns anos, sem enfrentar o problema de frente. A elite aceitava essas medidas porque sabia que não ameaçavam imediatamente seus interesses econômicos. Mas, na década de 1880, a situação mudou. A escravidão já não se sustentava nem econômica, nem politicamente. A pressão popular aumentava. Manifestações tomavam as ruas. Escravizados abandonavam fazendas em massa. O Estado já não conseguia controlar a situação. A permanência da escravidão passou a representar mais risco do que segurança. Em 1888, Dom Pedro II estava novamente fora do país. Isabel assumia a regência em um momento crítico. Ela sabia que qualquer decisão definitiva teria consequências irreversíveis. A elite rural deixou claro que não apoiaria a monarquia caso a escravidão fosse abolida sem indenização. Ainda assim, a pressão social era insustentável. O Brasil estava atrasado em relação ao mundo. O sistema precisava acabar. Quando o projeto da Lei Áurea chegou às mãos de Isabel, ela entendeu exatamente o que aquilo significava. Não havia espaço para mais adiamentos. Não havia como agradar a todos. No dia 13 de maio de 1888, com apenas 2 artigos, a escravidão foi oficialmente abolida no Brasil. Sem indenizações, sem transições longas, sem retorno possível, a reação foi imediata.
Nas ruas, o povo comemorou. Igrejas tocaram sinos. Jornais celebraram o fim de uma das maiores injustiças da história do país. Para milhões de pessoas, aquele dia representou esperança. Mas dentro do poder, o clima era outro. A monarquia perdeu seu principal apoio econômico. Fazendeiros se sentiram traídos. Políticos passaram a conspirar abertamente contra o império. A decisão de Isabel foi vista como um rompimento definitivo com a elite que sustentava o regime. Menos de 2 anos depois, em 1889, a monarquia caiu. O golpe republicano ocorreu quase sem resistência popular. O império estava isolado, sem apoio militar e sem respaldo político. Isabel e a família imperial foram enviados ao exílio, sem julgamento, sem consulta popular, sem despedidas oficiais. A mulher que assinou a Lei Áurea deixou o Brasil como uma figura incômoda. A república que se instalou preferiu apagar sua imagem, tratando a abolição como um processo natural, quase automático, sem protagonistas. Ao mesmo tempo, o novo regime não criou políticas para integrar os libertos à sociedade. Milhões de pessoas foram deixadas à própria sorte. Sem terra, sem educação, sem acesso a direitos básicos, a escravidão acabou na lei, mas suas consequências sociais foram ignoradas. Essa omissão histórica ajudou a moldar desigualdades que atravessariam gerações. No exílio, Isabel viveu de forma discreta. Nunca tentou conspirar contra a República. Nunca buscou retomar o trono. Morreu em 1921, longe do país que ajudou a transformar. Seu legado permanece controverso. Para alguns, ela foi uma heroína. Para outros, uma governante ingênua que não soube medir as consequências políticas de seus atos. Mas a realidade é mais complexa. Isabel sabia o que estava fazendo. Sabia que perderia apoio, poder e status. Ainda assim, escolheu agir. A Lei Áurea não foi perfeita. Não resolveu todos os problemas, não trouxe justiça imediata, mas foi um corte definitivo em um sistema que já não podia continuar existindo. E esse corte custou o trono, o exílio e o esquecimento. Poucas decisões na história do Brasil foram tão silenciosas e tão irreversíveis. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.